E agora, o que a gente faz com tudo isso? O que nós estamos fazendo com tudo isso? Até porque você sabe que o primeiro prazo de vigência, né, os 6 meses aquele de vigência da norma, começa a partir de amanhã. É da NR36. Mas, como foi dito anteriormente, né, as normas regulamentadoras, o Ricardo falou isso muito bem, o doutor Ricardo, elas tiveram um período histórico em que ela foi feita de gabinete. Não tinha nada nesse país, 70 até 78, e algumas pessoas entendidas no assunto se juntaram e resolveram fazer 28 normas regulamentadoras. A partir da 29 em diante, já não teve mais o mesmo formato. As normas só entram em vigor depois de ser muito estudado o ambiente de trabalho, muita discussão, e ela sempre prima pelo consenso. E quando a gente prima pelo consenso, nem todo mundo sai satisfeito. Que o consenso tem essa diferença. Para entrar em consenso, você muitas vezes abre mão de algumas coisas que você vem batalhando, entendendo, enxergando e lutando, porque o fim é mais importante do que aquele detalhe. Depois a gente vai continuar percorrendo pelo detalhe. Então, as normas regulamentadoras da 29 para cá, elas têm outro tipo de formato. São exaustivamente trabalhadas, né, tanto por ambas as partes, governo, trabalhadores e empresários, e sempre que ela entra em vigor, ela é a norma do possível daquele momento. Isso você não pode esquecer. Ela foi possível desta forma naquele momento. Isso não quer dizer que ela não se altere para mais, porque para menos ela não vai poder descer. Porque aquilo ali foi o mínimo, é o mínimo minimorum que os 3 estados conseguiram acordar, pelo bom senso. Pelo senso e pelo bom senso. A partir dali, a discussão vai ser sempre para melhorar, nunca vai poder ser para regredir. Então, nós fizemos um patamar. A NR36 hoje é um patamar minimorum de segurança no trabalho. Daqui para frente é só para melhorar. Então, a partir dessa compreensão e dessa modificação de como você chega, no processo como você chega a uma norma, é que eu gostaria que vocês pudessem buscar alguns subsídios mais organizados nesse primeiro momento e depois, quando vocês terminarem o evento, vocês poderem pensar, talvez com um pouco mais de clareza, de qual é o papel de cada um diante desse cenário. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar pelo quadro econômico. Nós sabemos que o Brasil é o maior exportador de carnes. No cenário econômico brasileiro, ele representa 7% do PIB. E está empregando, até onde eu tirei a fonte, que foi 2011, 900 mil funcionários. Na revista Proteção, que saiu ontem, eu recebi ontem, já aumentou mais de 900 mil aqui. Tem mais de 1 milhão, acho que 1.200.000, eu acho, de trabalhadores que trabalham na área frigorífica. Tá? Então, dentro do cenário econômico, os países importadores ali, os maiores importadores são ali, isso eu tirei de documentos que são revistas da Associação Patronal, né? E nós sabemos que tem ainda, além desses que são os maiores, ainda temos aqui, 150 países do mundo que o Brasil exporta carnes. Muito bem. Esse dado de 2011 diz que o Brasil produziu 24 milhões de toneladas de carne. Ainda o consumo no mercado interno de 9.140.000 toneladas, mercado externo 3 milhões e o valor total de volume 13 milhões de toneladas. 13 milhões de toneladas. Tá? Muito bem. Frigorífico brasileiro, em 2011, exportaram 15 bilhões de dólares. Não sei se dá para a gente conseguir entender com o dinheiro que a gente ganha o que significa isso, né? Mas é um valor interessante. Bom, isso é o nosso lado econômico. É extremamente importante, muito importante. Divisas para o Brasil, tem um valor econômico imenso. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o outro lado. Né? Isso aqui é um poema que eu achei interessante que a gente tivesse aqui. O quadro da dor. Dodói. Eu ando tão dodói, mas tão dodói, que quando ando dói. Quando não ando dói. Meu corpo todo dói.
tendão dói, dedão dói, pomo de Adão dói, ouvido dói, libido dói, fígado dói, até o meu dom dói, pois quando canto, não importa o tom, dói. Por que a gente trouxe esse poema? Porque o que a gente tem de pesquisa já elaborada, consagrada e provada, e nós estamos reprovando isso nas nossas visitas dentro dos frigoríficos, enquanto Fundacentro, de acordo com o NETEP, tá? O Nexo Técnico Epidemiológico Acidentário, por isso que eu digo que é análise comparativa. A comparação entre outras indústrias, a indústria frigorífica causa 2 vezes mais traumatismo de cabeça e 2 vezes mais lesões de ombro e de braço. O setor frigorífico está aparecendo como o setor número 1 em doenças laborais. O Ministério do Trabalho, em 2010, contabilizou 300 mil afastamentos, sendo que deles 12 mil foram por LEDOT. E o Ministério da Previdência Social, em 2011, contabiliza 19.453 acidentes de trabalho, com 32 óbitos. Quando eu tenho um ambiente de trabalho onde estão presentes todos os fatores de risco, eu tenho risco físico, químico, biológico, econômico, acidente, isso acena diretamente para gerenciamento de riscos. Quando eu tenho uma organização do trabalho, aonde o clima organizacional, as relações de poder, a estratificação das hierarquias, o ritmo de trabalho, o modo de produção e a jornada de trabalho estão presentes de forma que podem e trazem agravos à saúde do trabalhador, eu estou novamente acenando para as questões de controle de riscos e gerenciamento de riscos. O que eu quero chamar a atenção é a importância da queixa, porque os nossos estudiosos e consagrados internacionalmente nos trazem um conhecimento muito, muito importante. Não existe adoecimento que se comprove, se instale, sem antes a pessoa passar por um processo de sofrimento. Então, qualquer doença que nós tenhamos, ela aparece para nós com um sintoma de sofrimento. Por isso que quando a gente trabalha em prevenção, eu não posso ignorar o sofrimento, não posso ignorar a queixa. Ah, mas a queixa, o trabalhador é queixoso mesmo, não sei. Mas se nós quisermos realmente sermos profissionais da área, nós temos que ouvir a queixa e depois usar da queixa o lastro suficiente para poder começar a desenvolver e pensar num planejamento de ação que comprove que aquela queixa tem relação com o ambiente de trabalho. E tem, vocês podem ter certeza que tem, porque se eu pedir para vocês agora pegar um reloginho e marcar no reloginho quantas horas vocês trabalham, quantas horas vocês dormem, quantas horas vocês têm de lazer, vocês não tenham que errar. O maior tempo nosso é no ambiente de trabalho. Então, nós estamos muito mais sujeitos a adoecer pelo trabalho, pelo exercício do trabalho, do que qualquer outro momento na nossa vida. Então, se eu tenho um ambiente com todos esses significantes, dificilmente eu não vou ter algum agravo em relação a isso, né? Bom, esse cenário do trabalho, ele expõe as pessoas o tempo inteiro a instrumentos cortantes, que vai desde a faca até a serra, né, dependendo se for bovino. E aqui eu tenho uma relação muito direta sobre essa questão de movimento repetitivo, né? Essa medição pela ergonomia tem mostrado que a desossa de uma sobrecoxa leva 120 minutos e ela é feita em 60 segundos. Você se imagine fazendo 120 movimentos em 1 minuto para desossar uma coxa. Agora vocês pensem isso no final do dia. Quantos movimentos repetitivos são feitos? Não existe nenhuma musculatura, nenhum tendão, absolutamente nada no nosso corpo que suporte isso, sem que traga qualquer tipo de agravo. Tá?
E ainda por cima em baixas temperaturas, que é outra situação extremamente danosa que nós temos, né? Hoje nós estamos falando, graças a Deus, na implantação das pausas, né? Mas ainda a pausa é um primeiro passo importante. Nós temos que pensar na aclimatização, nós temos que pensar que essa pausa tem que ser de descanso mesmo, e não pode só ser a pessoa parar o movimento. Nos lugares onde nós entramos, e nós entramos em vários frigoríficos já aqui no Rio Grande do Sul, e sempre entramos desde o início da jornada de trabalho, ficamos durante toda uma jornada de trabalho e acompanhamos as pausas. Então, é muito comum você encontrar o trabalhador dentro do próprio ambiente de trabalho, fazendo a pausa dos 10 minutos, encostado na parede, extremamente fria, porque é necessário que tenha uma temperatura ali por causa da vigilância sanitária, por causa do alimento, etc. A gente não está discutindo isso. Porém, ele não tem possibilidade de descansar. Ele levanta uma perna, encosta uma perna na parede, fica assim, tipo ganso, né? Tipo garça, assim. Aí, daqui a pouco, ele baixa aquela, levanta aquela. Isso não é descanso necessário para que você tenha uma recuperação suficientemente. Até porque você continua dentro do ambiente, você parou de se movimentar. Aí o frio, inclusive, fica mais intenso. A sensação térmica aumenta, porque você parou de se movimentar. Mas a incidência do frio permanece no organismo. É o que acontece com o ruído. As pessoas dizem assim, dá um ruído, não vou botar um protetor auricular, não posso ficar exposto ao ruído. Aí, se eu gosto de uma música, normalmente o que eu faço? Tocou uma música no rádio, eu botei uma música que eu gosto, eu vou lá e levanto o volume. Como se eu ouvir uma música que eu gosto, não vai me prejudicar. Vai igual. Porque a frequência vai ser a mesma. Não importa se for um ruído que eu não goste ou for uma música agradável. Para o meu cérebro é diferente a interpretação, mas para o meu ouvido o mal é igual. Então, o fato de eu estar descansando a musculatura é uma coisa. Outra é eu permanecer no mesmo ambiente com o descanso, que me ajuda bastante, mas ainda não é o ideal. Nós ainda temos que pensar em outras soluções que sejam melhores do que essa. Mas essa já é muito boa, já é indispensável e graças a Deus que a implantação está sendo a contento, né? Mas não é ainda o que a gente precisa mesmo para recuperar. Outra coisa importante é que vocês têm que lembrar que a baixa temperatura, ela exige mais do organismo das pessoas que haja um equilíbrio metabólico pelo desgaste energético. Eu preciso manter a temperatura, eu preciso de mais energia. Quando a gente acende uma lareira e começa a ficar muito frio, a gente vai lá e bota mais fogo na lareira. Tá? Como é que eu faço isso com o organismo? Eu tenho que ter um alimento. Eu só transformo o alimento em energia, eu só consigo recuperar a minha energia se eu colocar um alimento. Então, eu tenho que ter um alimento saudável, balanceado, que me dê a possibilidade de manter a minha energia de forma que o metabolismo do meu corpo suporte e não tenha nenhum outro agravo em relação a essa agressão externa. Mas, eu não estou dizendo que seja, viu? Mas eu estou buscando uma pesquisa nesse sentido, porque eu ainda acho que nós não estamos fazendo uma análise comparativa entre a perda metabólica, a perda de energia, do ponto de vista da exigência da temperatura, e que o organismo se propõe a gastar para poder manter o equilíbrio metabólico e de temperatura, com a reposição em relação ao tipo de alimento que a gente está oferecendo. Então, eu gostaria, sinceramente, que a Fundacentro pudesse dar cabo desse trabalho para entregar para as empresas esse trabalho, no sentido de que, já que ela gasta e ela oferece o alimento para o trabalhador, ela tem a possibilidade de ter realmente um balanceamento correto em função dessas questões que estão aí. Porque a gente procurou em tudo que foi literatura, nacional e internacional, e não encontramos absolutamente nada que faça essa comparação. Esse é um grande desafio que nós assumimos e estamos buscando parcerias para terminar, para poder fazer esse trabalho e poder entregar, não só para o lado empresarial, claro que para o sindicato também, dos trabalhadores, mas principalmente porque, quando eu tenho a obrigatoriedade de fornecer alimentação, ou eu ofereço, até porque o trabalhador tem que permanecer na área de trabalho, não no posto de trabalho, mas na empresa, porque ele não vai para outro lugar para almoçar, ele almoça no refeitório da empresa. Essa empresa está dispondo recursos para essa alimentação, é muito mais investimento do que gasto, que se esse valor seja realmente um valor pago para um cardápio
balanceado, não só do ponto de vista genérico, mas balanceado do ponto de vista do gasto energético, por eu estar trabalhando com tanta movimentação muscular e, ao mesmo tempo, com temperatura extrema, que são duas variáveis que fazem a diferença nesse gasto, do ponto de vista fisiológico, tá? Isso aqui foi tirado de uma pesquisa, né, uma fala que eu acho interessante a gente entender, como que a pessoa traduz o seu próprio sofrimento. Ela foi uma ex-funcionária de um frigorífico, eu não vou dizer de onde, nem eu sei de onde é que é, porque só dizia o estado de onde ela era, né? Que diz assim: é modo de dizer, mas o serviço do frigorífico é de burro de carga. Senti as mãos congelarem durante o trabalho e tinha muita dor nos ossos.